Olá, eu sou a Geliane. Bom dia, pessoal. Eu sou o Luan. E eu sou a Ivaneide. E a gente está aqui para se divertir com você, falando sobre cultura, liderança, o que mais? Inteligência artificial, tecnologia. Perfil comportamental. Mas se você não sabe nada disso, não tem problema, você está no lugar certo. Então vamos lá, né? Bom, eu sou a Ivaneide, sou sócia fundadora da Automação Curitiba, mas hoje a gente vai falar sobre cultura, sobre uma segunda empresa que é a Legado Empresarial. Então o objetivo aqui hoje é a gente trazer um monte de insights e trazer vários pontos que você vai usar aí dentro da sua empresa. Coisa boa. Eu sou o Luan, sou sócio fundador da Codatas e a gente é justamente uma empresa de tecnologia e inteligência artificial voltada para líderes e negócios. Então, a gente trabalha com o intuito de conseguir impulsionar as pessoas para conseguirem melhorar a sua produtividade no dia a dia, em qualquer área que seja. E eu sou a Geliane, trabalho há 14 anos como diretora comercial da Automação Curitiba, apaixonada por gente, por cultura, e eu tô aqui para agregar, como eu puder, para falar do lado de cá, do lado de lá, mas para falar mesmo um pouquinho mais sobre o que é ritual de cultura, como a sua empresa pode se desenvolver, como você pode estar alavancando ainda mais o potencial gente, né? O pilar gente, que eu acredito ser o pilar principal de toda a empresa. É uma boa caminhada junto, né? 14 anos. É um tempinho, dá pra se conhecer. Dá. Vamos primeiro falar o que é cultura? Porque eu acho que às vezes as pessoas ficam, cultura organizacional. É muito padrão a gente ouvir falar que é o jeito como uma empresa ou como um lugar se comporta, como as pessoas que estão inseridas nesse lugar se comportam. Mas eu acho que é um pouco vago também, né? Porque, o jeito que as pessoas se comportam, como assim? Então, vai lá. Pode falar. Pode falar? Então, continuando. Quando eu ouvi falar sobre cultura, não ficou muito claro para mim exatamente o que era. Mas a partir do momento que eu ouvi falar sobre a cultura de um povo, ficou um pouco mais claro. E a maneira mais clara para mim ficou quando a gente pegou um pouquinho sobre cultura de regiões. Então, como a cultura gaúcha, né? A cultura gaúcha, elas têm as roupas, as vestimentas, né? De uma maneira, é comum tomarem chimarrão. Geralmente as pessoas se vestem pilchadas, vão em bailes. Enfim, são algumas maneiras com que as pessoas se comportam dentro de um lugar, né? Diferente do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro é difícil você ver as pessoas tomando chimarrão porque é um lugar mais quente. Então, geralmente, elas estão tomando chamate com biscoito Globo, né? Vão pra praia. Já é muito mais descontraído. Geralmente estão tomando cerveja mesmo. É verdade, né? Batendo diferente bola. de São Paulo, diferente, enfim, de Curitiba, que é onde nós estamos. Então, eu acho que quando vai falando um pouquinho sobre como as pessoas se envolvem, elas estão relacionadas e como você vê como uma pessoa se parece com a outra quando elas estão dentro de uma cultura, eu acho que fica mais claro para quem está assistindo nos entender, né? Mas assim, por mais que pareça, que seja repetitivo e muito clichê, dizer que a cultura é o jeito de viver de um povo, eu ainda acho que é a maneira mais fácil de entender uma cultura. Simplifica, né? Exatamente. E também você consegue puxar a ideia de que todo povo tem cultura. Exatamente. Da mesma forma que toda empresa tem cultura, independente... A nossa família tem cultura, né? Sim, Exatamente. sim. Né? A gente não tem o hábito de parar e entender, de fato, e ouvir. Agora se fala mais em cultura, né? Mas nossos amigos é um tipo de cultura. Maneira como a religião é uma cultura. Sim. A igreja católica, eu fui criada dentro da católica, é diferente da igreja evangélica. Como você falou, Rio Grande do Sul é diferente de Curitiba. Sim. Então, todos... Eu acho que você pode ir até para um lado mais intrínseco mesmo. Nós mesmos temos nossas próprias culturas para nós mesmos. Então, se você for parar para pensar, a rotina que você faz no dia a dia é uma cultura que você estabeleceu para você mesmo. Sim. Então... Com certeza. E que é diferente, né, de uma pessoa para outra, né? Mas que às vezes é muito parecida com de pessoas que vivem mais próximas de você. Com certeza. Né? E mesmo se você não tiver rotina, você tem uma cultura. Não deixa. Porque é uma cultura, né? Uma cultura bagunçada, talvez, né? mas não deixa de ser. Exatamente. Eu gostaria de falar, geralmente, né, quando a gente fala sobre uma cultura, geralmente as pessoas se comportam dessa maneira. Porque dentro de uma empresa também.
Geralmente as pessoas seguem, mas às vezes tem alguém que não está engajado na sua Sim. cultura. Nem melhor nem pior, apenas diferente, né? Apenas diferente. É importante que a gente traga aqui para o nosso contexto que a cultura, né? Nós estamos falando de cultura organizacional. A cultura organizacional nada mais é do que o jeito de viver daquela empresa, ou seja, na prática, como as pessoas resolvem as coisas. Se existe uma empresa onde tem muita fofoca, é uma cultura de fofoca. Assim como eu posso ter uma empresa com a cultura de bater meta, onde as pessoas não aceitam ir para casa sem bater meta. É uma cultura. Ah, mas é uma cultura onde as pessoas não estão nem aí para a empresa? Também uma cultura de... Enfim, eu tenho uma cultura. A cultura, ela sempre vai existir, seja ela boa ou seja ela ruim. Sim. Então, ela sempre vai existir. Para trazer aqui para nós, para o nosso contexto, é importante que o dono, o líder que está nos assistindo, que ele tenha essa consciência. O liderado dele vai criar uma cultura, a liderança dele vai ter uma cultura, a empresa dele vai ter uma cultura. Então, já que vai ter uma cultura de qualquer forma, é mais interessante que você trabalhe essa cultura, que essa cultura trabalhe ao teu favor. A cultura nada mais é do que o teu líder invisível, que vai estar atuando quando você não está por perto. Com certeza. E você conseguir sobrepor a cultura que já existe, né? Exato. Porque todo mundo, por exemplo, vem de fora, vem dentro da empresa, já com, que nem a gente estava falando, com uma cultura que talvez tenha vindo da família, do jeito que ele foi criado. Então, por exemplo, se a pessoa foi criada largada dentro de casa, provavelmente ela vai chegar na empresa de forma largada. Então, ou se adapta à cultura da empresa, então você conseguir sobrepor, né? O que ela já tem na cabeça dela para conseguir se adaptar da forma que a empresa gostaria. Por isso que eu acredito que é fundamental toda empresa, quando recebe uma nova pessoa, então você líder que vai receber um novo liderado, que você pare e invista tempo para que seja feito treinamento para essa pessoa, para que ela entenda, né? Porque também o que a gente vê muitas empresas pecando, acham bonito os valores da Coca-Cola, né? Vamos dar um exemplo. Acham bonito os valores de uma empresa que a pessoa já trabalhou. E aí pega e coloca aqueles valores como placas na parede. Exato. Né? A missão, visão e valores como placa. E às vezes nem o próprio líder sabe, né? Quais são os valores da empresa que eu trabalho. A gente dizia assim antes. Antigamente, quando o Mark ia fazer o site, ele falava, quais são a sua missão, visão e valores, né? Aí ele não sabia o que era isso. O dono ia lá, procurava em outro site. Antigamente já eles faziam isso? Sério? Há um tempo atrás, né? No meu tempo, né? Eles iam lá e faziam isso. Pego lá de um outro site qualquer, do concorrente, e entrego lá para a agência de marketing. A agência de marketing vai ficar bonito. Hoje eu acho que a moda é outra. Hoje se fala muito em código de cultura. O que eu faço? Eu copio o código de uma outra empresa. Que a gente já vai falar um pouquinho sobre o que é esse negócio de código de cultura. E tem bastante empresa que deixa até público, não? Exato. O código o nosso é público. É público nosso também? É público. Né? Mas aí porque, na verdade, não. Quando você pega de outra empresa. Não, voltando um pouquinho porque exatamente, né? Aí que tá o erro. Porque, vamos pegar o exemplo aqui, nosso e do Luan, né? Na cultura do Luan, o Luan já trabalhou conosco. Sim. Né? A nossa cultura é uma cultura mais processual, né? Parte para um lado mais lógico, né? Da cultura do Luan, as 3 palavras da cultura dele é criadores, inquietos e do bem. Né? Eles trabalham com inteligência artificial, trabalham com inovação, precisa da criação. Né? E o inquietos, se eu não for inquietos, eu vou perder o time. Fica, né? Os valores são outros. Sim. É lógico que existe toda uma profundidade atrás desse código, né? Mas pode ter certeza, por ter trabalhado com você antes, muita coisa que tá na minha cultura hoje, pelo menos alguma coisa eu trouxe daqui. Gostou? Adorei. E falando sobre missão, visão e valores ainda, que faz muito parte da cultura, que é a base ali, quando a gente fala sobre valores, esses valores eles vêm de quem? O que você tem para nos dizer, Iva? A empresa é reflexo do dono, né? A empresa é reflexo do dono. Então, quando você para estudar, eu acho lindo tudo isso, essa parte de você parar e olhar de fato para o que está embaixo dos pontos da cultura. No fundo, a empresa não é no fundo, a empresa ela tem a cara do dono. Se o dono não concordar com esses valores, ele não vai deixar acontecer. Então,
a liderança, ela precisa ter os mesmos valores semelhantes. É incrível. Às vezes a gente vai fazer um trabalho em algumas empresas e a gente sempre faz uma ordenação de valores. E é incrível como os líderes que mais trazem resultado ou mais o dono gosta do trabalho daquele cara, Os mais né? próximos. Ou seja, ele tem os mesmos valores, porque ele tem o mesmo fit cultural. Exatamente. E aí, quando a gente entra para falar em fit cultural, que pode ser um outro podcast nosso, você precisa trazer para a sua empresa pessoas que têm um fit cultural, que é o quê? Pessoas que têm os mesmos valores, que vão olhar na mesma direção. Exatamente, porque às vezes o que acontece? Você contrata alguém somente olhando para o currículo daquela pessoa, o que às vezes é até comum, né, acontecer nas empresas. Olha um currículo e fala, ok, essa pessoa, profissionalmente falando, ela é muito bem formada, ela tem um ótimo currículo, fez muitos cursos, mas aí entra dentro da empresa e não bate os valores, né? É uma empresa que tem como valor Deus, a pessoa não acredita em Deus. O Luan acho que falou sobre isso no último podcast, que ele diz algo assim, as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas e demitidas pelas competências não emocionais. Emocionais. Eu tinha fugido da palavra. E tem sempre um dado que eu trago e eu sempre esqueço qual que é o número do dado, não que eu lembro se é 70% ou 80%. Mas 70%, 80% das pessoas são demitidas não por causa de currículo técnico, por causa de comportamento, por causa de falta de fit cultural. Ou pelo comportamento do líder. Né? Ou pelo comportamento do líder. Ou seja, também, é comportamental. Também falta de fit cultural. Exatamente. Que da mesma forma, porque a gente sempre pensa, a empresa tem uma cultura organizada e o funcionário que chega é desorganizado. Mas pode muito bem um funcionário que vem de empresas organizadas chegar numa empresa bagunçada e querer sair. E ainda sobre competências técnicas emocionais, no dia que a gente está vivendo assim, com as coisas andando de maneira tão rápida com a IA, o que vocês acham que dá para agregar dentro desse assunto? Rápida, você acha? Rapidíssima, né? A gente dorme e acorda com novidade. Você sabe que a gente foi para um evento uma imersão de IA agora em Florianópolis, semana passada. E olha que eu usei IA desde o início. Sim. Mas, meu Deus, eu falei, que mundo que eu tô. Então, qual que era a pergunta mesmo? O que você acredita que a IA pode agregar dentro desse assunto que a gente está falando? Perfil, contratação... Hoje a gente não tem como não pensar IA fora desse assunto. Essa é a verdade. O Luan vai falar pra gente acho depois... que até é burrice, né? Deixar fora. Com tanto recurso... É uma palavra pesada, mas realmente é burrice. É burrice. É um trabalho burro. É coisa para retrabalho. Exato. Porque você... Ok, a não ser que você seja um especialista, você provavelmente vai cometer um erro. E eu acho que não vale a pena você fugir, né, hoje, da inteligência artificial. Não tem como você ficar com gestão sem IA. Né? O Luan depois explica pra gente um pouquinho melhor. Ele tem um software exclusivo que trabalha só a questão do perfil comportamental. Até um trabalho que a gente fez dentro da automação. Exato. Hoje a gente usa, né? Sim. Recrutamento, enfim. Mas na gestão como um todo, não tem como ficar... Análise de dados hoje, enfim, tudo. Luan, explica um pouquinho para quem está assistindo a gente. O que exatamente seria esse software? Para quem nunca ouviu falar assim, uma IA, o que ela pode fazer para essa pessoa que está nos assistindo, né? Para esse liderado, ou para esse dono de empresa que olhou e falou, poxa vida, eu não quero ficar para trás. Bom... Para eliminar a dor de cabeça, fala. Pois é. A plataforma em si é o Analisaí, que a gente desenvolveu. E, a princípio, a ideia era simplesmente focar em análise de currículo, para você ter uma ideia. Era a primeira ideia do que seria essa tecnologia. Depois a gente viu que a gente percebeu que estava muito além do currículo. E daí a gente foi atrás para entrar nessa parte comportamental. Uau. Então, o que o Analisaí faz? É basicamente um software onde está tudo reunido, que é tanto a parte de perfil técnico quanto a parte de perfil emocional. Então a gente tem análises preditivas, análises de comportamento em si com IA. Então a gente tem uma base de testes dentro da plataforma que você consegue passar para os seus colaboradores, para os candidatos responderem, né? Uhum. E você tem um relatório completo do que aquela pessoa
como é a personalidade dela, como que ela se comporta, para qual cargo que talvez ela seja mais adequado, o perfil dela, claro, né? Então tem muita gente que tem um perfil mais operacional, tem gente que tem um perfil mais estratégico. Então você tendo ciência disso, você não consegue cometer o erro de, por exemplo, pegar alguém que seja uma pessoa dominante, falar um pouco de DISC, inclusive. Ivo, se quiser até complementar o que é DISC, para quem não sabe. São só vou, antes de falar do DISC, vou só trazer um gancho aqui no que o Luan falou. Hoje é impossível, a gente começa a atender algumas empresas, você começa a entender os conflitos, né? É impossível um líder que não se conhece. Então, hoje a plataforma do Luan, a gente usa bastante aqui, usa também para clientes, ela traz esse entendimento, essa clareza de quem realmente eu sou, como eu faço para trabalhar a minha zona de potência. Hoje se fala muito de zona de conforto, Não, esqueça a zona de conforto. Você tem que trabalhar na tua zona de potência. É impossível trabalhar na minha zona de potência sem saber quem eu sou. E também trabalhar a zona de risco. Exatamente. Ela te traz isso, né? A gente olha assim e diz assim, ó, existem pessoas que são mais bastidores, né? Gostam mais de trabalhar nos bastidores. Não significa que, olha, eu não vou aparecer, eu não vou mostrar, não tenho meus talentos. Não, nós precisamos de todos. Então eu preciso ter essa compreensão de quem é quem, para onde eu vou, qual profissão, onde o meu perfil se encaixa melhor. E o relatório, ele traz essa clareza, né? Então, é impossível, líder, hoje o líder olhar e eu fazer uma correção para a Geliane. Você tem um perfil mais influente, mais comunicativo, se eu não sei que isso existe. Se eu não sei qual que é como você gosta de ser tratada, onde como eu vou te dar feedback. Estar, né? Exatamente. Então, eu preciso conhecer, é necessário. E a IA, ela te trouxe essa facilidade. Hoje o relatório do Analisa aí, que é o software deles, traz assim, um relatório completo, como eu dou feedback, como a pessoa gosta de ser ouvida. Nossa, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E todas as perguntas dentro da plataforma para os testes não são perguntas que a gente simplesmente pegou na internet. São perguntas que, inclusive, depois foram passadas por especialistas para comprovar que realmente está correto aquilo, mas todas as perguntas foram geradas com análise pesada de inteligência artificial. E não foi tipo, GPT-CRI, perguntas para eu fazer um DISC. Não, foi dias a gente fazendo pergunta, a gente testando na prática, testando casos reais. A gente pega, responde essas perguntas, aí a gente vê se batia. E no Analisa aí, principalmente como o foco é empresarial, as perguntas são voltadas para o ambiente de trabalho. E isso também é o que diferencia dos outros DISCs normais, que você vai pegar na internet, que você vai talvez responder em outras plataformas, que ele pega muito da sua vida, mas não foca tanto dentro do ambiente de trabalho. Então a gente traz perguntas e reflexões para quem está respondendo, tipo, como que você agiria nesse caso? Então trazer momentos talvez de pressão, momentos de dúvida, de análise, e você conseguir ter essa resposta. Então todas as perguntas são pensadas muito fortemente nisso, e também os relatórios em si, também são gerados por inteligência artificial pesada, por inteligência artificial realmente inteligente, digamos assim. E hoje, inclusive, tem funcionalidades dentro para, por exemplo, te ajudar a dar feedback, que eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, por exemplo, se eu tenho o perfil da Geliane lá, e a Geliane chegou atrasada, eu vou perguntar para a IA como que eu posso dar um feedback nisso. A IA vai analisar todo o histórico de respostas que ela tem nos testes, e com base nisso vai dar um roteiro de feedback, por exemplo. Então, se a Geliane é uma extrovertida, vai colocar lá no roteiro de feedback para chegar, talvez fazendo uma brincadeira, perguntando da família, alguma coisa assim. Se alguém vai dar um feedback para mim que eu sou mais conforme, a pessoa vai trazendo dados. Tal dia, tal horário, foi feito isso, você deveria ter feito dessa forma. Coisa que não funcionaria para um paciente, que você teria que trazer uma xícara de café. Ele é mais planejador, né? Exatamente. Então, eu acho que são muitos universos dentro ali que são importantes ser trabalhados. O que eu acho, o que é importante do Analisa aí?
O importante é que ele ter tudo unificado em uma única plataforma. Porque o que acontece? Você lembra que antes, quando vinha alguém para trabalhar com a gente, quando ia passar por um recrutamento, enfim, quando nós começávamos a fazer a busca de um candidato para entrar para a empresa, todos os testes eram feitos de maneira separadas. Sim. Então, você precisava guardar tudo isso, colocar numa pasta de colaborador. Hoje não. Hoje no Analisa-I ele tem tudo isso. Né? Tudo integrado em uma única plataforma. Exatamente. E essa questão que o Luan está falando ali, de eu preciso dar feedback para alguém, como que eu vou passar esse feedback? Parece simples, só que não. Existem líderes que sofrem. Como que eu vou chamar a atenção? Como que eu vou fazer isso? A plataforma, ela te facilita isso. Ela te traz a comunicação não violenta de uma maneira prática. E tem líderes que sofrem, liderados que sofrem. Exato. Porque também tem tanto o caso do líder que sofre para conseguir dar um feedback, quanto o líder que dá o feedback de qualquer jeito. Ou de maneira errada, né? Querendo fazer um feedback sanduíche, né? Passa a mão na cabeça, dá algo corretivo e daí termina querendo. Então, não. Existem maneiras certas, né? Da forma correta para que haja realmente um resultado futuro, que é esse o objetivo não adianta do feedback. de nada. Mas é muito completa. Eu não me lembro muito bem o que tem lá, mas eu lembro que tem teste de perfil, tem DISC, Enneagrama, teste de aptidão, linguagem do amor. Fratura emocional. Fratura fantástico. emocional. Fantástico. Você entender qual que é a fratura emocional, de que maneira que eu vou conversar com a Giliane, e eu posso machucar, tocar em algo ali que vai doer. Então eu vou por um lado diferente, né? Eu nunca sei. O solo que você pisou, eu nunca sei o que aconteceu lá. Claro. Então, E hoje é muito foco na parte comportamental, mas a ideia é que o Analisa-I seja o núcleo de toda empresa para contratação. Então a gente já está trabalhando para ter, por exemplo, um módulo de realmente de vagas, por exemplo. Então, você vai lá, em vez de você ir fora publicar vaga, dentro da plataforma mesmo, você publica a vaga e, por exemplo, faz... o recrutamento dos currículos. Tem a página pronta. Triagem. Exatamente. E já fica tudo unificado. Para você não ter que, por exemplo, criar a vaga, daí você ficar mandando o link para as pessoas. Você cria a vaga, a plataforma está gerando a página, e daí quem se cadastrar para a vaga automaticamente vai ter que responder os testes que você colocar ali. Agora você me deu uma ideia. A gente tem um ritual aqui que é bacana. Eu vou dar uma ideia para você colocar lá dentro. Diga lá. Não, só depois, né? O pessoal entrar aí, eles vão saber, é coisa boa. E outra coisa que também pensei aqui, para o pessoal que está assistindo a gente, você poderia liberar alguma coisa em 30 dias, 15 dias? Hoje na plataforma a gente trabalha com 7 dias grátis. Para quem... Tem coisa melhor vindo aí. Para quem quiser testar agora, a gente consegue dar 30 dias. Mas tem que falar que viu aqui, né? Tem que falar que viu aqui, senão... Justo. Duas coisas que eu vejo que... Manda DM. Manda DM, boa. Aperta no botãozinho. Gente, duas coisas que eu consigo perceber fácil com a ferramenta da Analisa-I. A primeira é a realização profissional, né? Que de ambos eu acho que é conquistado, tanto do liderado que contrata de maneira correta, tanto do líder que vai se realizar profissionalmente dentro da empresa. E a segunda parte é tempo. Porque, nossa, leva tempo para você fazer uma contratação, uma análise, né? E com a Analisa-I eu vejo que a questão do tempo, ela se torna muito mais prática e rápida, né? É mais que isso, ó. Hoje a gente trabalha, dentro da nossa cultura, 3 pilares que são essenciais. Pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e ordem e hierarquia. Quando a pessoa responde, ela nem entrou para a empresa. Ela responde lá uma série de perguntas que é comum. Normal você responder em entrevista de emprego. Sim. Né? E quando ela chega para fazer uma entrevista, não existe coisa mais gostosa do que falar sobre você. Sim. É ou não é? Claro. E você para ouvir, para olhar no olho, para dar uma devolutiva, ela já começou a pertencer. Você já gerou um pertencimento. Mas eu acho que daí também depende. Eu acho que isso, inclusive, é um gancho para você conseguir fazer o teste de perfil antes da entrevista. Nós fazemos antes. Então, nós fazemos antes. Que, por exemplo, antes porque se eu for para uma entrevista e a pessoa pedir para eu falar de mim, eu vou embora. Não, mas é o contrário, porque quando você tem ali, você recebe esse relatório, você sabe como... Eu já sei como você gosta de
de ser ouvido. Então, exatamente. Né? E Então as eu já pessoas, vou elas fazer se um rapport com você reconhecem, né? antes. Porque às vezes elas acham que elas estão erradas, né? Porque às vezes a minha família, o pai e a mãe são diferentes dela. Exato. E aí ela cresceu pensando que tinha algo errado com ela. E na realidade, quando você traz pra ela, que às vezes ela é uma pessoa analítica, tá tudo certo. Ela Né? já Você se sente trabalhando no pertencente. lugar certo. É. Você trabalha muito com pertencimento no lugar desse. Com certeza. E aí, Iva, você falou de ritual. Ficou isso martelando na minha cabeça. Porque uma empresa, ela vende muitos rituais também, né? Falando sobre pertencimento e rituais, que você também tinha comentado, Iva, fala um pouco sobre rituais de pertencimento. Então vamos envolver isso de uma maneira única. Então vamos lá. A integração, a jornada, entender a jornada do colaborador e ter uma integração. O que é a integração? É quando você traz a pessoa para dentro da sua empresa, você precisa integrar ela ao time, enfim. É um ritual. Sim. É um ritual do pertencimento, né? Existe a diferença entre eu simplesmente, ele chegou, eu jogo ele aqui na bancada de trabalho, às vezes não tem nem computador, ou tem computador, não tem mouse, enfim. Não sei se o cara sabe mexer no sistema ou não, simplesmente joga ali, ó, te vira aí, tô corrido aqui, se vira aí, você vai se dar bem. Ô, Iva, vou abrir um adendo. Eu tava conversando ontem com uma pessoa da minha família, e aí ela comentou que ela começou a trabalhar na empresa e que não tem nada de integração, enfim. E aí ela contou que ela começou a trabalhar, foi ela, uma outra menina, e ela já tinha o conhecimento, então, na área administrativa, ali, ela já sabia como funcionava, enfim, ela conseguiu se desenvolver. Mas, em paralelo, entrou outra pessoa junto. E aí, foi jogada. E a pessoa não sabia o que fazer, né? Do nada, a pessoa foi almoçar e não voltou mais. Do nada. Do nada, assim, né? Ninguém esperava. Do nada. Não voltou mais. Então, assim, é um problema muito comum, sabe por quê? Porque eu tenho uma segunda história de uma rede também de empresas grandes, que a pessoa também, ela chegou para almoçar. Então, eu acho que a parte da integração, que é quando você recebe uma pessoa, é como se você estivesse recebendo ela na sua casa, a integração, pra mim. Mas exatamente. Quando você fala integração, porque às vezes a pessoa fica, o que é exatamente integração, né? Então, acho que integração pra você que tá nos ouvindo, é você receber essa pessoa. Então, você chegar, como alguém quando chega na sua casa, você não vai olhar e falar assim, senta aí, né? Se ela for, beleza, há muito tempo, ela já sabe como é a sua casa. Se ela não conhece, você pega ela, recebe ela na porta e você vai dando instruções de como se comporta ali. E mostrar a casa, literalmente. E mostrar a casa, exatamente. E assim, para ficar mais claro, né? Porque é gostoso que as pessoas que estão nos assistindo, elas também pegam isso que a gente está falando e construam, colocam alguma coisa na prática, né? Então, o que eu posso fazer para integrar as pessoas que começam a trabalhar comigo? Conta a história. Conta a história. Ninguém resiste a uma boa história. Conta a história da tua empresa, como que começou. Eu só consigo ter a conexão com alguém se eu conheço essa pessoa. Então, você precisa contar a tua história, como você começou, como, enfim, as coisas boas que tiveram a linha do tempo da empresa, você precisa contar. Eu preciso treinar a parte técnica e preciso treinar a parte emocional. Eu preciso saber contar qual é a missão da empresa, por que nós acordamos todos os dias. Qual é a visão da empresa? Para onde nós vamos? Daqui 2 anos nós vamos fazer isso, nós vamos ser referência. Você precisa trazer o teu time junto, você precisa apresentar as pessoas. O que mais? Os valores, quais são os limites? Até aqui você pode ir, até aqui você vem, daqui para lá não pode mais. Até onde? Quais são os limites toleráveis, quais são os acordos inegociáveis que eu tenho dentro da minha empresa e quais são os acordos não negociáveis. Você precisa deixar isso muito claro. Então não adianta reclamar, né? A gente vê o empresário que ele chega, ele reclama, mas por que o cara não faz isso? Mas ele sabe? Você já conversou com ele? Ele sabe que ele não pode fazer? Não. Ou você está sendo exemplo também, porque não adianta você colocar que seu valor é respeito, porque você acha legal, mas você chega e você grita, você insulta, usa de palavras, né, que não são corretas para se ter dentro de um ambiente profissional. Então, eu acho que é muito alinhado a isso, né? Entender para onde as pessoas vão é fundamental. O que significa, né? O que significa respeito? Para Ivaneide, chegar dentro de uma empresa e ser bem recebido é respeito. Agora, se eu não faço isso com a pessoa que vem trabalhar comigo, se eu não respeito, como que eu posso esperar respeito? Não tem como. Eu acredito que o
melhor modelo de liderança é o exemplo, sempre. Sim. Com certeza. Porque na dúvida a pessoa vai repetir. Exato. Você pode não ter nenhum tipo de processo dentro da sua empresa, você pode não fazer uma integração. Se a pessoa não souber o que fazer, ela vai olhar para quem está acima e vai repetir. Sim. O exemplo não arrasta, tem né? segredo. Exato. E por isso que, mais uma vez, os rituais, eles são fundamentais. Porque os rituais, eles são nada mais do que exemplos que são repetidas vezes, feitas durante uma semana, um mês, Exato. né? Por quê? Porque aí você cria o exemplo. E isso é importante para a empresa. E isso é importante também para mim, né? Então, andem em conjunto. Com certeza. Né? Vamos vibrar quando a gente bate a meta. É um ritual, Sim. né? Você Vamos parar pra- celebrar o aniversário. Isso. Aniversariante do mês. É um ritual. O Exatamente. ritual acho que não deixa de ser um processo, né? É. Os processos são isso. Foi Porque você- algo que foi feito tantas vezes que alguém teve que ir lá e documentar. Exato. Você não pode sair criando rituais de qualquer jeito, né? Aleatórios. Ou que não vão ser feitos, você né? tem que Faz ter- uma vez ali. Você tem que nunca ter um critério atrás, né? O porquê. O objetivo de um ritual é o fortalecimento da cultura. Então, o que eu quero fortalecer? Eu quero fortalecer uma equipe que traga resultados. Então, você coloca lá um sino. Uhum. Ele vai celebrar um ritual de celebração, mas também é um ritual voltado para resultados. Com certeza. O ritual de acompanhamento de metas. Reunião de acompanhamento é um ritual? É um Com ritual. certeza. Né? Então, o que eu quero fortalecer? O ritual ele vem para fortalecer algo dentro da minha Deixa eu cultura. aproveitar para te perguntar, é correto afirmar que os rituais vão estar sempre relacionados aos valores da empresa? Sim. Sim, sempre vai estar. Uhum. Porque se for contra os valores, não vai acontecer. Sim, mas qualquer coisa contra os valores não vai acontecer. Não necessariamente ritual, mas, por exemplo, se... Vamos lá, eu vou fazer um ritual. Eu olho para os valores, por exemplo, eu tenho o valor de comprometimento. Então, eu penso em algum ritual para fortalecer esse valor? Eu gosto, aqui na Automação Curitiba, para todos os nossos valores, nós temos um ritual que fortalece. Agora, é importante que a gente compreenda também que existem valores que eles não precisam estar na parede, enfim, eles vão acontecer de forma naturalmente, né? E aí você não precisa manter um ritual específico para aquilo. Entendi. Mas pontualidade para nós é um valor altíssimo. Uhum, mas que não está escrito. Que não está escrito, mas Não ele necessariamente acontece. ele esteja ali, mas ele existe, né? Então, acho que a pontualidade é realmente um bom exemplo. Uhum. E aí, Iva, nós estávamos então falando sobre pertencimento. Mas você tinha falado sobre os 3 pilares. Repita lá pra gente. Ordem e hierarquia. Pertencimento. Equilíbrio entre dar e receber. Beleza. O equilíbrio entre dar e receber, ele tá dentro do feedback que a gente tinha falado um pouquinho antes? Ou não? Ele tá, mas ele também tá dentro da ordem e hierarquia. Ele vai se encaixar melhor em ordem e hierarquia. Boa. Né? Uhum. Assim, por que a gente separa esses 3 pilares? Porque fica mais claro e eu consigo encaixar tudo ali dentro. Então, por exemplo, uma empresa que não tem organograma, ela é uma empresa perdida, né? Perdida. Para quem eu respondo, ou seja, todo mundo faz todo mundo, todo mundo faz tudo e tá tudo certo, né? Então, o organograma, ele pertence à hierarquia. Eu coloco ele ali dentro. Ele faz parte do meu processo de aprendizado da cultura, para entender a cultura. Mas ele não necessariamente ele vem a ser um ritual. Certo. Né? O feedback ele vai se encaixar nos 2. Legal. Que mais? O que eu posso... a reunião de resultado, ela é uma reunião que pertence à hierarquia. Nós, todo ano, nas datas que antecede o aniversário da empresa, a gente faz o banho de cultura. O banho de cultura, ele vem com o objetivo de relembrar todos esses pontos, mas principalmente a hierarquia. Certo. Então, são rituais que acontecem. É um ritual anual, mas ele acontece. Legal. Né? Falando um pouquinho sobre banho de cultura ali, a gente repassa toda a cultura. Isso é fundamental para os novos, mas você também acredita que para os velhos, certo? Porque eu acho que fica todo mundo na mesma página, né? Eu acho que principalmente para os velhos, porque eu acho que daí volta pro zona de conforto, né? Eles começam a entrar. Exatamente. Mas tem algo que eu acredito ser extremamente mais especial do que falar só sobre
o banho de cultura para falar sobre velhos e novos. Mas quando a gente fala sobre banho de cultura, eu acredito que fica todo mundo de novo naquele estado de estou voltando para casa, entende? Uhum. É esse sentimento que Sim. eu tenho. Eu que participei várias vezes, quando eu passo pelo banho de cultura, eu pertenço, eu Isso. falo sobre o pertencimento, Exato. porque eu estou ali dentro vivendo aquilo, e eu tenho ainda mais prazer em fazer as coisas, Aham. né? Porque eu olho e falo, é essa empresa que eu quero, é essa empresa que eu quero que os outros também Uhum. vejam. Então, acho que a importância de fazer o banho de cultura para o pertencimento. Então, realmente, tudo que você fala sobre os 3 pilares, eles sempre acabam voltando, né? Porque passa pela hierarquia, mas passa pelo pertencimento também. Exato. E passa pelo entre dar e receber, né? Porque eu tô entregando todos os dias na empresa e a empresa está me dando a possibilidade de entender o que eu preciso fazer para que eu continue crescendo. E eu acho que isso se encaixa muito. Eu não sei se vocês conhecem muito bem a cultura da Amazon. Mas a Amazon tem uma filosofia dentro da empresa que eles vivem no eterno dia 1. Uau! Então, eles, desde o começo, eles colocam que a gente está no primeiro dia ainda, gente. Então, é o ânimo do primeiro dia, é o querer fazer acontecer no primeiro dia. Claro que com os resultados de anos, mas ter sempre a mentalidade que a gente está começando e que a gente quer aprender e a gente vai fazer acontecer. Acho que é isso que o banho sangue de nos cultura olhos. me traz. E o banho de cultura, ele tem esse objetivo, trabalha muito o pertencimento. Ao mesmo tempo, e quando a galera está engajada, ao mesmo tempo que você puxa, que você está dando uma chamada ali, né, fica leve, porque eu quero isso, eu pertenço a isso. E nós temos no nosso ritual da cultura, agora já falando um pouquinho mais, né, no nosso banho de cultura, a gente sempre abre para o time trazer aquilo que está funcionando e o que não está funcionando, vamos corrigir a rota, é uma correção de rota, mas também vamos trazer algo novo. Então o time sempre traz um ritual novo, que a gente estuda ali, vamos analisar para ver se isso realmente faz sentido. E depois desse ritual analisado, ele é implantado no próximo ano. Então, hoje, o nosso nosso banho de cultura, ele acontece 2, 3 dias antes do aniversário da empresa, todo ano, e depois nós temos o Fashion Day, que é a celebração do aniversário da empresa. Sim. E no Fashion Day, ele tem a gente fala da cultura, e o Fashion Day aconteceu de uma ideia de um colaborador. Isso é dentro do banho de legal, cultura. né? Porque você entende que o seu colaborador ele tem muito para agregar, né? Você sai da questão. E aí você entra na ordem e hierarquia e você entende que às vezes não necessariamente vai ser o seu líder, né, que está num grau mais acima, enfim, ou mais tempo na empresa, que vai trazer algo que seja legal. E sim, às vezes até a moça que serve o café, ela pode trazer uma ideia super bacana e que seja implantada. Saber ouvir, né? E é uma grande oportunidade de trazer, de olhar para a galera e trazer eles, fazer com que eles possam trazer ideias e literalmente deixar um legado aqui. Porque a empresa é nossa. A empresa é de todos. Então, o Leonardo, que foi o que trouxe a ideia do Fashion Day, ele já não trabalha mais conosco. Encerrou o ciclo, ok. Mas ele está presente e pensa qual é o sentimento. Ele pode passar 50 anos, talvez. Está sendo falado já agora, né? E ele vai fazer parte ele do vai Fashion fazer Day. parte. E mesmo tendo saído da empresa, né, ele continua aqui vendo que... Né? Se isso não é o pertencimento, é o quê? Exatamente.